Boa tarde a todos, presentes, aos internautas que nos acompanham. Com a presença de Deus, iniciaremos a primeira sessão extraordinária do exercício 2021 desta Casa de Leis. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Antônio Marcos Ideal. Cleide Maria Vieira Silva. Presente. Clodoaldo Soares de Almeida. Cristiano Aparecido Braga. Israel Campos Barbosa. Sérgio Ventura, presente. Sidney de Jesus dos Santos, presente. Vanesca Menezes Garcia. Valmir Bedoni dos Santos. Convido o nobre vereador Antônio Marcos Ideal para fazer a leitura de um trecho bíblico. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras vereadoras e o público presente, fazer a leitura de um trecho bíblico que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o semeador, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar e devastar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. São palavras da sabedoria. Declaro aberta. Declaro aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias e, nos termos do artigo 20, inciso 3º, a linhas A e do artigo 163, inciso 3º do regime interno desta Casa de Leis, requer ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, passando diretamente à sua votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que forem contrários, queiram se levantar. Está aprovado. A ata da terceira sessão extraordinária realizada no dia 18 de dezembro de 2020 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que forem contrários, queiram se levantar. Está aprovado. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 1 de 2020, de 14 de janeiro de 2021. Excelentíssimo presidente, com satisfação, cumprimento Vossa Excelência e os pares, e ao ensejo encaminho-lhe o projeto de lei número 1 de 2021 para compor o orçamento municipal de 2021, no qual nos permitirá a abertura de crédito adicional suplementar para a formalização do termo de fomento junto à Associação da Santa Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora. O repasse do recurso no montante de R$250 mil para a Associação da Santa Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora será aporte financeiro para custear aquisições de medicamentos e materiais hospitalares, diante do aumento da demanda de pacientes decorrente da pandemia do coronavírus, o Covid-19. Por isso, e considerando o aumento exponencial dos casos de infecção humana pelo Covid-19,
Municipal de Condições para prevenir, controlar e conter os danos à saúde pública decorrentes da pandemia global. Dessa forma, considerando o interesse social envolvido, bem como a relevância e urgência da matéria, encaminho o presente projeto, solicitando que seja o mesmo recebido e processado nos termos do artigo 47 da Lei Orgânica do Município, aproveitando a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e nobres pares meus protestos de consideração e apreço. Respeitosamente, Matheus Mano de Campos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1 de 2021, de 14 de janeiro de 2021, dispõe sobre a transferência de recursos para a Associação da Santa Casa de Misericórdia de Salto do Pirapora e autoriza a formalização do termo de fomento e da outras providências. Matheus Mano de Campos, Prefeito do município de Salto de Pirapora, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 42 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei número 13.019, de 31 de julho de 2014. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono por uma de lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a formalizar termo de fomento com a Associação da Santa Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora. O CNPJ número 50.833/00137, tendo por objeto a transferência de recursos financeiros com abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$250 mil, a seguinte dotação no orçamento vigente: Secretaria Municipal de Saúde, Divisão de Atenção Hospitalar, Subvenção Social, R$250 mil, FF01, Tesouro. Artigo 2º. O crédito adicional suplementar no valor de R$250 mil, previsto no artigo 1º desta lei, será processado com recursos provenientes do superávit financeiro do exercício de 2020, nos termos do inciso 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 64. Artigo 3º. O município de Salto de Pirapora firmará termo de fomento com a Associação da Santa Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora, mediante inexigibilidade de chamamento público, com base nos artigos 30 e 31 da Lei Federal número 13.019 de 2014, o qual deverá obedecer aos critérios técnicos e previsão de dispêndio de recurso conforme plano de trabalho anexo a esta lei. Artigo 4º. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de verbas do Tesouro. Artigo 5º. O crédito adicional suplementar, objeto desta lei, passa a compor o plano plurianual vigente na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2021. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Matheus Mano de Campos, Prefeito Municipal. O projeto de lei número 001/2021 está em discussão. O projeto de lei 001/2021 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários, queiram se levantar. O projeto de lei número 001/2021 está aprovado. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 2/2021, de 14 de janeiro de 2021. Excelentíssimo Presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência e dignos pares e ao ensejo encaminho-lhes o projeto de lei número 2/2021 para compor o orçamento municipal de 2021, no qual
formalização do termo de fomento junto à Associação da Santa Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora. O repasse do recurso no montante de R$80.000 para a Associação da Santa Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora será para custear os serviços médicos, folha de pagamento e encargos sociais nas ações relativas ao enfrentamento à pandemia do coronavírus com Covid-19, diante do aumento da demanda de pacientes. Por isso, e considerando o aumento exponencial dos casos de infecção humana pelo Covid-19, impõe a necessidade de dotar o sistema de saúde municipal de condições para prevenir, controlar e conter os danos à saúde pública decorrentes da pandemia global. Diante desse cenário, devem-se prover os meios disponíveis para o enfrentamento da pandemia, a fim de possibilitar e, em caráter de urgência, resposta organizada e integrada à situação de emergência, evitando-se a todo custo o contágio. Dessa forma, considerando o interesse social envolvido, bem como a relevância e urgência da matéria, encaminho o presente projeto solicitando que seja o mesmo recebido e processado nos termos do artigo 47 da Lei Orgânica do Município. Aproveitando a oportunidade para renovar a Vossa Excelência de nobres pares, meus protestos de consideração e apreço. Respeitosamente, Mateus Barão de Campos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 2 de 2021, de 14 de janeiro de 2021. Dispõe sobre a transferência de recursos para a Associação da Santa Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora e autoriza a formalização de termo de fomento e dá outras providências. Mateus Barão de Campos, prefeito do município de Salto de Pirapora, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 42 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei número 13.019, de 31 de junho de 2014. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e os sancione por rumo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a formalizar termo de fomento com a Associação da Santa Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora, no CNPJ número 50 807 833 000137, tendo por objeto a transferência de recursos financeiros com abertura de crédito adicional especial no valor de R$80.000, a seguinte dotação do orçamento vigente. Secretaria Municipal de Saúde, Divisão de Atenção Hospitalar, outros serviços de terceiros, PJ, R$80.000. O Código de Aplicação 312.003, Recursos Combate Coronavírus Federal, FR 05, Transferência e Convênios Federais vinculados. Artigo 2º. O crédito adicional especial no valor de R$80.000, previsto no artigo 1º desta lei, será processado com recurso proveniente de superávit financeiro do exercício de 2020, nos termos do inciso 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 64, destinado ao combate do coronavírus, o Covid-19. Artigo 3º. O município de Salto de Pirapora firmará termo de fomento com a Associação da Santa Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora para transferências de recursos destinados ao custeio de equipe que será repassada em 2 parcelas de R$40.000, mediante inexigibilidade de chamamento público, com base nos artigos 30 e 31 da Lei Federal número 13.019 de 2014, o qual deverá obedecer aos critérios técnicos e previsão de dispêndio de recursos conforme o plano de trabalho anexo a esta lei. Artigo 4º. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de recurso federal. Artigo 5º. O crédito adicional especial, objeto desta lei, passa a compor o plano plurianual vigente na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2021.
Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Matheus Mano de Campos, Prefeito Municipal. O projeto de lei de número 002/2021 está em discussão. O projeto de lei 002/2021 está em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se levantar. O projeto de lei de número 002/2021 está aprovado. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 3/2021, de 14 de janeiro de 2021. Excelentíssimo Presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência Liga dos Pares e ao ensejo encaminho-lhes o projeto de lei número 3/2021 para compor o orçamento municipal de 2021, no qual nos permitirá a abertura de crédito adicional especial para a aquisição de equipamentos e material permanente para vigilância epidemiológica. Será adquirida pelo município uma câmara de vacina com capacidade de 430 litros ou 27 mil doses para acondicionamento das doses de vacinas da campanha do Programa Estadual de Imunização contra o Covid-19, com previsão de início para 25 de janeiro de 2021. Desta forma, considerando o interesse social envolvido, bem como a relevância e urgência da matéria, encaminho o presente projeto, solicitando que seja o mesmo recebido e processado nos termos do artigo 47 da Lei Orgânica do Município, aproveitando a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e nobres pares meus protestos de consideração e apreço. Respeitosamente, Matheus Mano de Campos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 3/2021, de 14 de janeiro de 2021. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e não outras providências. Matheus Mano de Campos, Prefeito do município de Salto de Pirapora, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 42 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou por rua a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto na Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora crédito adicional especial no valor de R$ 12.900 na seguinte dotação do orçamento vigente: Secretaria Municipal de Saúde, Divisão de Saúde Coletiva, Equipamentos e Material Permanente, R$ 12.900. Código da aplicação 312.003. Recursos combate coronavírus federal. Transferência e convênios federais vinculados. Artigo 2º. O crédito adicional especial no valor de R$ 12.900 previsto no artigo 1º desta lei será processado com recursos e provenientes de superávit financeiro do exercício de 2020, nos termos do inciso 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 64, destinado ao combate do coronavírus do Covid-19. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de recurso federal. Artigo 4º. O crédito adicional especial, objeto desta lei, passa a compor o plano plurianual vigente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do exercício de 2021. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Matheus Mano de Campos, Prefeito Municipal. O projeto de lei número 003/2021 está em discussão. O projeto de lei número 003/2021 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se levantar. O projeto de lei número 003/2021 está
Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 4 de 2021, de 14 de janeiro de 2021. Excelentíssimo Presidente, com satisfação, cumprimento Vossa Excelência e dos pares e ao ensejo que encaminho esse projeto de lei número 4 de 2021 para compor o orçamento municipal de 2021. no qual nos permitirá a abertura de crédito adicional especial para pagamento de auxílio doença, salário maternidade, auxílio inclusão e etc., conforme determinado pela emenda constitucional 103 de 2019, considerando que esses benefícios foram repassados para a responsabilidade dos respectivos entes empregadores que ficaram incumpridos na administração e respectivo custeio. Considerando que esses pagamentos ocorrerão no exercício de 2020 para a Prefeitura Municipal, porém a dotação orçamentária não foi prevista na Lei Orçamentária para 2021. Dessa forma, considerando o interesse social envolvido, bem como a relevância e urgência da matéria, encaminho o presente projeto, solicitando que seja o mesmo recebido e processado nos termos do artigo 47 da Lei Orgânica do Município, aproveitando a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e nobres pares meus protestos de consideração e apreço. Respeitosamente, Matheus Mano de Campos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 4 de 2021, de 14 de janeiro de 2021. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Matheus Mano de Campos, Prefeito do município de Salto de Pirapora, uso de suas atribuições legais, em com fundamento no artigo 42 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Faça saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto na Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora crédito adicional especial no valor de R$ 800.000, a seguinte dotação do orçamento vigente. Secretaria Municipal de Administração, Divisão de Recursos Humanos, outros benefícios previdenciários, R$ 800.000, Tesouro. Artigo 2º. O crédito adicional especial no valor de R$ 800.000, previsto no artigo 1º desta lei, será processado com recursos provenientes de superávit financeiro do exercício de 2020, nos termos do inciso 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320 de 64. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de recursos próprios. Artigo 4º. O crédito adicional especial, objeto desta lei, passa a compor o plano plurianual vigente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do exercício de 2021. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Matheus Mano de Campos, Prefeito Municipal. O projeto de lei número 004/2021 está em discussão. O projeto de lei número 004/2021 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que forem contrários, queiram se levantar. O projeto de lei número 004/2021 está aprovado. Nada mais a ler ou tratar, ou por encerrado a primeira sessão extraordinária, informando-nos aos interessados que a íntegra das sessões se encontram gravadas em mídia para consulta no site da Câmara Municipal, bem como na Secretaria desta Casa, para ler os documentos na íntegra. Agradeço a presença de todos os presentes, os internautas que nos acompanham. Uma boa tarde a todos e fiquem com Deus.